Olá, muito bom dia. Começa agora a audiência pública, o programa Prestador de Serviço aqui da TV Mix Regional. E mais uma vez, vamos estar conversando com um convidado da cidade de Porto Ferreira, entender um pouquinho essa problemática entre relacionamento executivo-legislativo. Vamos estar aí esclarecendo algumas questões de prazo em que o executivo tem para responder ao legislativo. O que leva um vereador eleito pela base do prefeito a estar também fazendo alguns questionamentos? Tudo isso nós vamos entender agora conversando com o vereador da cidade de Porto Ferreira, Carlos César Berck, eleito pelo Partido Verde. Bom dia, Carlos. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos da Mix. Bom dia àqueles que nos acompanham. Prazer estar aqui novamente para poder esclarecer esses assuntos que você disse e outros mais que venham a surgirem. Bom, na verdade, estamos aí já chegando, né, Berck, nesse final de mais um ano, né? O último que antecede agora o ano eleitoral, né? O ano que vem é um ano eleitoral, e nós temos que estar bem atentos, né, aos acontecimentos. Nós estamos aí vivenciando em toda a nossa região, né, pela mídia, você tem acompanhado entre e sai de prefeitos, né, de tudo aqui na nossa região, ministros que caem, ministros que são investigados, enfim. A lei da ficha limpa que se aplicou e depois desaplicou, né, e acabou tendo aí uma certa incoerência em alguns assuntos. Eu até quero fazer aqui uma menção. Ontem, na verdade, na noite de terça-feira, na tarde de terça-feira, acompanhando o programa Em Cima do Fato, do Thiago Gardinali, até me surpreendeu a atitude de um telespectador que ligou e fez aí a sua contribuição através da linha do povo, que é chamada ali o Thiago Gardinali, sobre o que fazer, o que ele acha desses manifestos, a participação da população na Câmara, enfim, fazendo alguns manifestos, isso fazendo alusão à cidade de Limeira. E ele falou, olha, eu acho que é importante a participação do povo, mas mais do que fazer manifesto, mais do que agredir com palavras, socos e pontapés, mais do que tudo esse tumulto, é ter consciência, o ano que vem, no ano da eleição, fazer aí a decisão e a escolha certa. Acho que é importante, né, você fazer a sua opção. Então, baseado nos acontecimentos, a gente leva para você, telespectador, uma reflexão. Eu acho que é isso que a gente vai tentar aqui, Berck, falar também sobre o trabalho mesmo, né, o papel do legislativo, o relacionamento com o executivo, enfim, que é feito tudo através de indicações, requerimentos e tudo mais. Antes de falar dos assuntos que nos trouxe aqui, Berck, um breve balanço. Como é que foi esses 3 anos, mais especificamente esse ano? Quantas indicações, requerimentos, o que o vereador Berck tem para apresentar aí para a população de Porto Ferreira e, é lógico, também para a nossa região? Olha, Paulo, foram 3 anos aí bastante produtivos. Esse ano, especialmente ano 2011, nós conseguimos aí emplacar um projeto de lei que cria o selo verde ferreirense, estimulando as empresas, os empresários e a sociedade a estar contribuindo com o meio ambiente, fazendo a sua parte e, ao mesmo tempo, recebendo um benefício da municipalidade, né? Quer dizer, um desconto no imposto, alguma coisa que possa estimular essa participação. A implantação do selo verde agora só depende do senhor prefeito, foi aprovado pela Câmara, já tem a sua validade, já é possível de ser colocado em prática. Só falta fazer a regulamentação. Infelizmente, a regulamentação ela tinha um prazo de 120 dias para acontecer e não aconteceu ainda, né? Então, o projeto foi aprovado no começo do ano. Foram 67 requerimentos, várias indicações. Não se cumpre prazo. Depois tem outros assuntos. Eu entendo que seja um problema de assessoramento do senhor prefeito. Eu quero acreditar na boa vontade do senhor prefeito, uma pessoa de bom relacionamento, que a gente tem bom relacionamento. Mas, infelizmente, Paulo, e especialmente nesse ano de 2011, nós tivemos muita dificuldade para que os prazos estabelecidos no regimento da Câmara, na lei orgânica do município, pudessem ser cumpridos. Então, só para você ter uma ideia, um requerimento, a prefeitura tem 15 dias úteis para responder. O que é um requerimento? O vereador precisa de alguma informação para poder fazer alguma ação dentro dos poderes que ele possui. E essa informação, às vezes, ela precisa ser rápida. É o caso, por exemplo, que aconteceu aí no meio do ano mais próximo agora de setembro,
que nós tivemos aí informações de que uma empresa prestadora de serviço para o município não estaria pagando o fundo de garantia, INSS, recolhendo o fundo de garantia INSS dos funcionários. E como a prefeitura ela é a tomadora do serviço, ela é corresponsável pelos funcionários. Então nós precisávamos dessas informações. E as informações foram requeridas, o prazo que a prefeitura tinha para responder era dia 16 de novembro, foi respondido segunda-feira da semana retrasada, quer dizer, com 25 dias de atraso, e mesmo assim a resposta veio incompleta, né? Nós perguntamos aí em relação à questão dos depósitos de fundo de garantia de INSS, e a resposta veio, disse e não falou nada, né? Falou e não disse nada. Então, e como eu disse, né, fora do prazo. Então a gente considera que o legislativo está sendo desrespeitado pelo Poder Executivo, não exatamente, necessariamente pelo senhor prefeito, mas pela assessoria que ou por negligência, ou por incompetência, ou mesmo por má fé, não tem feito a sua parte. Roberto, dentro dessa questão que a gente está falando, inclusive seria um dos tópicos, né, que eu estava vendo aqui, que com 25 dias de atraso, eu até posso, né, mencionar, porque foi matéria dos nossos telejornais, a gente veiculou aqui na época em que, inclusive, houve aí uma paralisação desses servidores que prestam serviço, né, a essa empresa que prepara a merenda escolar. Na época, as merendeiras fizeram uma paralisação, nós tivemos lá no local, eu tentei falar com as merendeiras, mas elas não quiseram se manifestar, fizeram a paralisação, porém, na época não se manifestaram e foi levantado justamente essa questão de fundo de garantia, e a gente tem acompanhado com algumas informações também que parece que não está 100% regularizado ainda. Dentro dessa resposta que veio para o Legislativo, o que o prefeito, ou no caso a assessoria, respondeu? A assessoria respondeu que está sendo feita a fiscalização do fornecimento de alimentos e que, por conta de algumas irregularidades em relação à qualidade do fornecimento, que ela deve realizar nova licitação, que já estava prevista, aliás, para o dia 9 de novembro, mas que por uma questão mais jurídica acabou tendo que ser suspensa. Então, essa informação nós já tínhamos, que a Prefeitura vai fazer uma nova licitação para contratar uma outra empresa. No entanto, o passivo dessa empresa, que pode vir a ficar sobre as costas da Prefeitura, da Municipalidade, essa informação nós não tivemos. Tanto que nós temos uma informação dos funcionários das próprias merendeiras, de que houve arresto de pagamento da Prefeitura, que a Prefeitura deveria pagar a empresa prestadora de serviço, mas a Justiça fez o arresto dos valores para que possa ser garantido pelo menos uma parte do pagamento ao funcionário. Portanto, nós vemos o seguinte, a ação dos funcionários junto à Justiça logrou êxito. A ação da Câmara Municipal, autoridades constituídas, os 10 vereadores votaram a favor do requerimento, não logrou êxito junto à Prefeitura. Então, quer dizer, nós sentimos um pouco essa carência. E aí, o que nós temos como consequência disso? Os funcionários, sem saber o que vai acontecer, sem ter essas informações que nós requisitamos, estão aceitando um acordo com a empresa que faz com que eles percam 50% do seu fundo de garantia. Por quê? Precisaram contratar um bom advogado, e aceitaram um desconto de 30%, um abatimento de 30% na dívida da empresa. E aí vão ter que pagar agora os honorários ao advogado, quer dizer, no final das contas, 50%. Por falta, 50% apenas eles vão receber. E por falta dessas informações, que acabou prejudicando. O fato dessas informações não terem vindo a tempo, acabaram prejudicando e fazendo com que os funcionários, sem saber o que vai acontecer, ali titubeando e até com uma certa insegurança, o que é natural, acabaram aceitando essa proposta que, no nosso entendimento, só prejudica os funcionários. Para ficar bem claro, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, que isso é prática do Legislativo, não só de Porto Ferreira, eu tenho a impressão que isso em todas as cidades, pode divergir aí alguns dias, ou por questões do regimento interno e também por questões da lei orgânica do município, pode ser que alguns 15 dias, ou 20 dias, ou 30 dias, aí diverge de município para município. Mas, em tese, em Porto Ferreira, o vereador, ele fez o requerimento, né, pedindo aí alguma informação para o executivo teria 15 dias. Deu os 15 dias, não foi efetuada a resposta. Qual que é o procedimento? O que o vereador pode fazer para obter essa informação? São
vamos colocar pelo menos duas saídas aqui, né? Primeira saída, primeira alternativa, que é o que eu gosto de adotar primeiro, que é conversando com a mesa da Câmara, a presidência da Câmara cobra do Poder Executivo que se envie essas informações. Aconteceu. Então, a mesa, eu chegava na segunda-feira seguinte, né, nas sessões da Câmara, e conversava com o senhor presidente, usava a tribuna reclamando da ausência das respostas, não só dessa, outras respostas também. E o presidente, olha, vou conversar com a assessoria do senhor prefeito para que possa enviar o mais brevemente possível. Dei mais uma semana, 2 semanas aí, quando eu usei a tribuna da Câmara e disse assim, olha, nós vamos chamar o Ministério Público, que seria a segunda alternativa. Vamos chamar o Ministério Público, o promotor de justiça, para que se manifeste em relação a essa ausência de respostas. Porque, como eu disse, infelizmente, eu quero acreditar que seja um problema de assessoria do senhor prefeito. Mas ele responde, porque a resposta vem assinada e capeada com a assinatura do senhor prefeito. E nós queremos evitar um problema jurídico envolvendo a municipalidade. Mas, infelizmente, isso tem acontecido com tanta frequência que das próximas vezes a nossa atuação já vai ser consultar a mesa, não veio a resposta, já enviar para o Ministério Público, para que a gente possa ter essa informação e para que não prejudique pessoas de bem, como é o caso que está acontecendo agora, com essas 70 merendeiras e merendeiros aí que ficaram sem essa informação e que por conta disso, no meu entendimento, foram prejudicados. Qual que é a diferença entre não receber a informação dentro do prazo ou receber a informação inadequada, ou seja, que não responde ao requerimento? É uma outra questão. Nós temos recebido respostas de muito baixa qualidade. A gente tem percebido, Berg, inclusive eu participo de algumas sessões, né, no início, inclusive, dessa legislatura, a gente acompanhou algumas, e a gente tem percebido, não só de você, mas de outros colegas também da casa, que sempre fazem uso da tribuna justamente fazendo essa mesma reclamação. Olha, a resposta não veio, e quando vem faltando alguma coisa. Vem sem qualidade. Né, sem realmente responder, o que não te dá subsídio para tomar algum tipo de atitude. Olha, eu vou te dar um exemplo. Logo no início do nosso mandato, dessa legislatura, nós recebemos a informação de que havia sido retirado uns paralelepípedos lá do centro da cidade e que era uma quantidade razoável, uma quantidade boa de paralelepípedos que daria para ser usado em outros lugares. Paralelepípedo, como nós sabemos, já ele não é mais um meio muito prático de se utilizar. Hoje se utiliza mais o asfaltamento mesmo, a frio e tudo mais. Só que o que acontece faz parte da história da cidade. No requerimento eu colocava lá uma série de perguntas, N perguntas sobre o destino, onde foram parar os paralelepípedos que tinham sido retirados do centro. E numa das perguntas, a primeira eu coloco assim, já que eles fazem parte do patrimônio histórico de Porto Ferreira, tal, né, onde eles foram parar? 8, 9 perguntas. A resposta veio, procuramos em todos os anais da prefeitura e não reconhecemos o paralelepípedo como parte do patrimônio histórico. Bom, muito bem. E as outras perguntas? Como a primeira ele acha que já está respondido, não faz parte do patrimônio histórico, não precisava responder o resto. Mas onde foi parar? Que fim levou? Né? Quem se utilizou dele? Quais foram as pessoas que foram beneficiadas por esse material, que, aliás, é patrimônio do município, independentemente de ser histórico ou não? Então, esse é um exemplo de resposta que vem pela metade. Mesmo essa da Verdurama, que é a empresa concessionária de serviços de merenda no município, ela veio a resposta com 25 dias de atraso e bem completa. Quer dizer, pedimos lá guias de recolhimento do Fundo de Garantia, guias de recolhimento de INSS e essas guias não foram entregues. E agora, diante disso, qual que é o procedimento? Fazer um outro requerimento ou já encaminhar para a Justiça? Já encaminhar para a Justiça. Mesmo porque agora a Câmara entra em recesso, só volta em janeiro. Perfeito. Quer dizer, já se perdeu, né, um prazo maior, inclusive dentro de prazo, que são vários assuntos, eu quero assim aproveitar bem o tempo. Eu até vou pular alguma coisa aqui, falar sobre segurança do trabalho, que foi aprovado na última sessão, requerimento de sua autoria, questionando sobre a segurança do funcionário público. Eu quero fazer essa colocação, por quê? Porque aconteceu, também foi fato de notícia aqui na emissora, no nosso telejornal, né? Nós noticiamos, infelizmente, o falecimento de um funcionário público municipal na função do exercício do seu trabalho dentro de uma vala onde houve o soterramento. Embora houve aí uma agilidade muito grande, a gente quer aqui até enaltecer o trabalho do Corpo de Bombeiros, que chegaram aí dentro de um
tempo muito rápido, mas infelizmente não foi possível evitar o óbito, né? Aconteceu aí a fatalidade de um funcionário público municipal que prestava serviço para a autarquia. E a gente tem visto, né, nas redes sociais, pronunciamentos, inclusive, de engenheiros que trabalharam na obra, questionando sobre a questão da segurança do trabalho. Eu tenho a impressão que o seu requerimento já tinha sido motivado por isso também, né, mas você fez também um requerimento pedindo informação sobre essa situação. Nós, bem da verdade, faz 10 dias que foi aprovado esse requerimento, né, sobre as EPIs. Né? A EPI é o equipamento de proteção individual. E a lei trabalhista, a legislação trabalhista, prevê que o empregador deve fornecer, capacitar para o uso e fiscalizar o uso de equipamentos de proteção individual. Além do que, a lei também prevê a possibilidade da utilização de equipamentos de proteção coletiva, a EPC. O que aconteceu ali naquele caso, um funcionário excelente, de muitos anos de trabalho na prefeitura, conhecedor de tudo quanto questões ligadas à infraestrutura no município e fazendo uma obra, participando de uma obra e acaba indo a óbito. Por quê? Porque não existia o EPI, pelo menos esse é o nosso entendimento, não existia o EPI. Se existia, os funcionários não foram capacitados para usar. Se foram capacitados para usar, não estavam usando, não foram fiscalizados quanto ao uso. Além disso, como é uma obra de engenharia, haveria necessidade também de supervisão de um engenheiro. Nós estamos questionando por que esse engenheiro deixou que isso acontecesse. Será que não tinha como prever? Porque o que aconteceu foi um soterramento, né? Então, a obra soterrou o funcionário e soterrou contra uma tubulação. Então, já houve um esmagamento do tórax e tudo mais, mesmo com essa agilidade que você disse, que nós temos que realmente enaltecer nosso corpo de bombeiros, nossos bombeiros municipais, bombeiros da Polícia Militar, mas houve um esmagamento ali, quer dizer, não existia, os equipamentos não estavam sendo usados, a obra não estava de fato, ela não estava, não existia a preparação para que esse desabamento não ocorresse. Eu fico pensando, Paulo, inclusive, se fosse o metrô. Exatamente, dentro desse contexto, né, a Prefeitura Municipal emitiu uma nota oficial, né, relatando, sendo solidário com a família. Também não sei qual está sendo o acompanhamento com a família, mas foi feito, né, uma nota oficial em que ela fala que esse funcionário estaria vistoriando a obra. Agora, como é que é essa questão de vistoria? A vistoria ele tem que estar dentro da vala? Não entendo que seja assim, mas mesmo esse documento são de vistoria... questionamentos que ficou e não ficou esclarecido. Não. Quer dizer, no seu caso, você fez um pedido, a Câmara entra em recesso, o prazo para, quer dizer, só vamos ter resposta a isso ano que vem. Só ano que vem. Veja, por exemplo, no caso da vistoria, no requerimento, eu estou questionando a necessidade da presença do funcionário ali. E peço prova documental. Se a resposta vier com as provas documentais, nós vamos nos dar por satisfeitos. Não veio com provas documentais, nós temos até, talvez, um crime de responsabilidade. Quer dizer, o funcionário está num lugar que não deveria estar, ou recebendo ordens de quem ele estava recebendo ali. Se estava fazendo a vistoria, por que estava dentro da obra e não apenas, como disse a gente, vistoriar você e ver a parte técnica, né? Eu penso assim, que se um servente pedreiro está lá assentando tijolo, eu tenho que falar, olha, ele está fazendo a obra. Ali não era o caso de um servente pedreiro, mas era um funcionário que estava diretamente ligado com a obra. E, segundo testemunhas, trabalhando na obra. Então, agora nós queremos saber se houve realmente essa necessidade da vistoria, se realmente foi vistoria que aconteceu, e tudo isso tem que vir documentado. Só que o que acontece? De novo, estou aguardando, faz 10 dias, a Câmara entrou em recesso segunda-feira, para de contar prazo, começa a contar prazo de novo dia 23 de janeiro. Então, até o final de janeiro é para vir essa resposta. É tempo demais. Eu fico aqui aguardando, esperando, ansioso para que não haja atraso, pelo menos nessa resposta. E quando há atraso, como eu disse, ou é incompetência, ou é má vontade, ou é má fé. Espero que não aconteça dessa vez, porque prazo tem. São 15 dias úteis mais o tempo de recesso da Câmara. Equipe para dar resposta, tem. Gente ganhando e ganhando bem para dar resposta. O que falta? De repente pode ser que seja má fé. De repente até não tem interesse de passar as informações que a gente precisa. Alberto, quero deixar até bem claro, né, que na verdade essas informações, esse requerimento, é lógico, não vai trazer a vida de volta.
a perda, né, para a família já não tem o que se fazer. Mas eu acho que é importante essas questões para que incidentes como esse não possam se repetir, não só em Porto Ferreira, como em outras cidades também. A gente, logicamente, está fazendo, e eu acho que é isso realmente o papel importante do vereador, que se cobre, que se fiscalize, que exija uma resposta rápida, para que providências sejam tomadas, se ainda não foram tomadas, para que possam, no mínimo, né, evitar que incidentes como esse possam acontecer. E, se for o caso, punir os responsáveis, né? Exatamente. É lógico, como eu disse, não vai resolver a questão do retorno da pessoa que veio a óbito, mas vai, no mínimo, né, confortar um pouco, porque justiça está sendo feita. O Beck tem vários assuntos, inclusive ontem eu quero falar, porque você viu que o tempo passa rápido, né? Um assunto que já vem sendo discutido em Porto Ferreira há um bom tempo, que é sobre segurança pública, né? O capitão Valdemir, que é o comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar de Porto Ferreira, já vem vindo aí através do CONSEG, em reuniões em bairros, trazendo algumas sugestões, inclusive uma delas bastante polêmica. Eu não sei, o Marcelo veio aqui, eu acho que está pronta a matéria, Marcelo? Eu vou pôr a matéria que a gente fez ontem, inclusive que você participou, para depois a gente comentar, então, sobre esse assunto de segurança na cidade de Porto Ferreira, que está sendo assim, muito preocupante, né? O capitão tem dados aí alarmantes sobre a segurança e os índices de criminalidade no município de Porto Ferreira. Vamos acompanhar. A Polícia Militar aqui em Porto Ferreira reuniu-se com várias autoridades locais, inclusive com o Poder Legislativo local, para discutir um tema polêmico, que é o fechamento de bares aqui na cidade de domingo a quinta-feira, às 23 horas e de sexta e sábado a 1h da manhã. Ao lado do vereador Rômulo Ripa, aqui da cidade de Porto Ferreira, vereador, uma proposta aí da Polícia Militar sobre fechamento de bares, né? Como que o senhor vê todo esse posicionamento da Polícia Militar? Eu acho que o mais importante nesse momento é o debate com a sociedade, que nós devemos agradecer à corporação por estar abrigando esse debate aqui através da reunião feita hoje, sociedade civil, poder público municipal, através de vereadores, representantes do prefeito e a polícia, sobre o fechamento dos bares. Mas a questão, mesmo sendo polêmica, merece atenção, em principal, sobre como vai ser feita essa fiscalização depois. Muito bem, ao lado agora do capitão Valdemir, comandante da Polícia Militar aqui em Porto Ferreira. Capitão, qual o resultado aí dessa reunião que aconteceu aqui no quartel da Polícia Militar sobre esse tema, né, sobre o fechamento de bares em determinados horários aqui em Porto Ferreira? Foi muito satisfatória o resultado dessa reunião. Nós sabemos que o assunto é muito polêmico, né, gera muita discussão, porque nós temos que avaliar os interesses de todos, tanto da comunidade que está sendo afetada e que está solicitando alguma providência por parte de todas as autoridades públicas do município, como também daqueles que sobrevivem. Nós saímos daqui, né, com mais uma decisão, ou seja, de realizarmos uma audiência pública no mês de março. Provavelmente serão 3 ou 4 audiências, aonde a população como um todo poderá se manifestar em relação aos horários de funcionamento dos bares. Bom, você viu aí, você participou ontem, inclusive, né, Beck, dessa reunião. O vereador Rômulo Ripa já fez aí o seu comentário, é lógico. Ele, inclusive, ilustrou ali a reunião com um vídeo da cidade de Diadema, que tinha aí um índice muito alto também de criminalidade, e com essa e outras atitudes, logicamente, minimizou esse problema. Como é que você vê essa questão lá em Porto Ferreira, Beck? Queria registrar também, além de mim e do Rômulo, estava presente também o vereador Maguila lá e outros representantes vários da sociedade. Estava ali a associação comercial, o conselho tutelar, estava também representante do judiciário, polícia civil e também pessoas da vigilância sanitária da fiscalização da prefeitura. Né? Bom, eu acho, como disse já o Rômulo e concordo, houve aí um primeiro passo a ser dado, né? Essa questão de regular o horário de funcionamento de bares e restaurantes, lanchonetes, clubes, ele é um primeiro passo para um debate, né? Então nós vamos levar isso a debate, para audiência pública, também como disse o capitão, mas é um detalhe ainda da segurança pública, que envolve desde iluminação pública, questões educacionais. E a nossa polícia em Porto Ferreira, embora hoje com uma quantidade reduzida de policiais, por uma série de fatores que aconteceram, tem sido bastante atuante.
No entanto, o que acontece? Nós precisamos de fazer ações que sejam estruturais, não apenas conjunturais. Discutir a questão do horário do funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e clubes é um primeiro passo, mas depois nós vamos ter que levar isso para outras audiências públicas. O capitão falou aí de 3 a 4 audiências públicas, eu acho que talvez seja necessário até um pouco mais. De Diadema foram feitas 105 audiências públicas que provocaram mudanças no sistema educacional do município, outras mudanças comportamentais que não apenas as relativas à questão do horário de funcionamento. Nós vimos aí através de números, inclusive na reunião de ontem, que atrelado ao horário estão as reclamações da população sobre a questão de barulho, brigas, etc. Inclusive, Berk, em um determinado bairro, que eu não vou mencionar aqui por questões de segurança e também para não atrapalhar as investigações da Polícia Militar, né, e também da Polícia Civil, em alguns bairros ou num determinado bairro, você lembra que foi mencionado ali, que durante 2h30, 3 horas da manhã, o fluxo e o movimento em decorrência do funcionamento dos bares corresponde ao dia, vamos dizer, durante o dia, né, diurno. Quer dizer, o noturno está sendo tão frequentado quanto... E é inexplicável, né, como pode, por exemplo, meninas... menores de idade com as suas genitoras, com as suas mães, nesses locais, nesses horários. Quer dizer, se entende também sobre um dado alarmante que foi colocado ali, que é a prostituição infantil. Quer dizer, então é muito sério isso. Com conivência da família. Com conivência da família, o que é pior. Então, nós não podemos generalizar, Paulo, mas, por exemplo, eu estive recentemente em Tibagi, no Paraná. Em Tibagi é uma cidade turística no Paraná. Fui lá para conhecer projetos de cunho social, inclusive para levar ideias para Porto Ferreira, o que é um assunto que talvez a gente poderia até abordar num outro momento. Mas o que acontece? Tibagi é uma cidade turística, de domingo a quinta-feira, o horário de fechamento de todo o comércio termina meia-noite. E de sexta a sábado até as 2 da manhã. Uma cidade turística. Então, há de se discutir isso. Como eu disse, existem estabelecimentos que poderiam ficar abertos, funcionando a noite toda, que não traria problema. Então, nós vamos precisar de realmente fazer esse debate para fazer a regulação. E qual tipo de estabelecimento que pode ficar aberto até mais tarde, que tipo de ação que ele vai ter que fazer, vai ter que pôr segurança, não vai ter que fazer revestimento acústico para não atrapalhar a vizinhança, não vai? Qual a distância que ele pode estar do centro, da cidade, de outras casas, de outros imóveis ocupados por pessoas. Então, tudo isso vai ter que ser considerado. Roberto, infelizmente, temos só 2 minutos, tem muitos assuntos. Eu vou até desafiá-lo aqui, fazer um convite novamente para que se retorne. Tem muitos assuntos que eu acho que é importante serem abordados para esclarecer a população, né? Inclusive sobre as audiências públicas. Quando eu falo em audiência pública, não é o programa Audiência Pública, é um nome que é dado também a essas audiências em que a população é convidada a participar num devido local e se manifestar também para que a sua voz seja ouvida. E é lógico que o programa vem colaborar com isso no que tange a divulgação e depois também nas resoluções que forem sendo tomadas. Roberto, o seu momento aí para que faça, né? Já estamos aí há uma semana, né? Já estamos na semana do Natal, estamos aí nos aproximando também do final do ano para que você possa deixar sua mensagem e esses demais assuntos, numa outra oportunidade, eu gostaria de convocá-lo para que a gente possa esclarecer a população. É isso aí, Paulo. Agradecer à TV Mix, né, por essa oportunidade. Esse ano já é a 3ª, 4ª vez que nós temos a oportunidade de vir aqui para nos manifestar sobre esse e outros assuntos. A você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, dizer que Natal está aí, Ano Novo está aí. Acima de tudo, acima da data natalina ser uma data de comércio, de aquecer o comércio, que também é muito importante, que ela aqueça os nossos corações, né? Que você tenha muita saúde, sucesso, paz, não só em 2012, 2013, 2012 ano, próximo ano, mas todos os outros, que você possa ser muito feliz, que possa ter aí a companhia dos seus familiares, dos seus entes queridos. Saúde e sucesso para você, Paulo, para quem está nos acompanhando, para o pessoal, para a equipe aqui da Mix, que sempre nos recebe tão bem, e desejar que dias melhores virão. Com certeza, Berk, eu quero também aqui em seu nome, quero que você transmita aí aos seus colegas também da Casa Legislativa, e em seu nome também eu quero cumprimentar aqui a todos os legislativos de toda a nossa região, saudando, desejando aí boas festas. E, logicamente, que em 2012 estaremos novamente aí com esse mesmo propósito de estar levando, né, essas informações que eu acho que é muito importante. E a você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho. Fique aí na nossa programação. Voltamos no próximo encontro. Tchau.